Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Bom, agora é domingo, são 6 horas da tarde. Eu tô aqui no meu momento meditação, reflexão, assistindo o pôr do sol, que é um ritual que eu adoro fazer. É aquele momento assim que eu acredito que todos nós deveríamos marcar o encontro com a gente mesmo para uma meditação, uma interiorização, uma reflexão, para que a gente possa ficar consciente, né, dos nossos atos, de nossas atitudes. E aí, aproveitando aqui o momento, eu resolvi gravar o vídeo, o curso, né, de mediunidade voltado para o espiritualismo, né, da Casa Guerreiros de Luz. E hoje o curso número 3 é a missão da alma, né, que eu acho que é um dos temas bem legais que a gente tem que falar. A gente fez o primeiro vídeo mais uma introdução, quase que não sai. O segundo, a dor que nos leva ao caminho espiritual. E entender a missão que a gente tem aqui nesse mundo, cada um de nós tem algo para realizar, né? Então vamos lá. Na última aula a gente falou sobre a dor, né? A dor que a maioria das pessoas não quer saber, não quer entender, mas que faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa personalidade, da nossa humanidade e da nossa mediunidade também. Uma das coisas que eu queria falar para você que está me assistindo hoje, você tem consciência de que a coisa mais difícil que tu fez nessa vida foi vir para cá? A coisa mais difícil que você fez foi vir para cá, porque aqui, meu irmão, não é para qualquer um, aqui é pau, aqui é osso, aqui é uma dificuldade. Tem que trabalhar muito, tem que ralar muito, tem que estudar muito. A gente vive uma sociedade materialista, uma sociedade que vive de aparência, onde é importante o ter e esquecemos do ser, né? Sermos pessoas melhores, pessoas mais amorosas, pessoas que perdoam mais, pessoas com mais compaixão. E a gente não lembra, mas o nosso mentor, o nosso guia espiritual, ele fez um trabalho ferrado, ferreio, para que a gente viesse para cá. E muitas vezes a gente nem quis vir para casa, mas a gente sabe que a gente tem que passar pela escola mãe. E todos têm que passar. Todos nós temos que passar por essa escola, passar pelos problemas, pelo sofrimento. É como um pai que o filho vai para a escola e passa o ano inteiro estudando e não recebe nenhuma prova. Tenho certeza que nenhum pai aceitaria isso. Ele ia questionar, como que o meu filho não fez prova? Como é que ele vai mostrar o que ele aprendeu se não for testado, não passar por uma prova? E assim somos nós. A gente passa por provas aqui, provas e expiações. E nós não lembramos, mas houve, né, um encontro com o nosso mentor, aonde a gente sentou numa montanha, vendo o entardecer do sol, ou nas esferas espirituais, nos colégios espirituais. E lá a gente traçou a nossa vinda para o plano físico. Nesse projeto reencarnatório, a gente escolheu o nosso pai, a nossa mãe, o nosso nome, escolhemos qual seria o melhor país para encarnarmos. Todas as pessoas que estão ligadas a nós de alguma forma, elas têm uma história com a gente. Pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, há uma história. E quando a gente busca a espiritualidade para entender isso, a gente começa a dar mais valor para a família.
Porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu que trabalho com pessoas, como terapeuta, como dirigente de um centro espírita, no atendimento fraterno, como professor dos estudos lá no Centro Guerreiros da Luz, como eu vejo assim que existem pessoas infelizes por causa de pai, por causa de mãe, a gente percebe que existem pais poucos espiritualizados, muitos irmãos não estão evoluindo e, e essa evolução ela parte do princípio que evoluir é se tornar uma pessoa melhor para o mundo, para as pessoas, para você. E a nossa missão ao vir para cá, depois que a gente faz o nosso acerto lá em cima, né, com os mentores, com os guias, e a gente traça o nosso projeto reencarnatório. E eu vou dizer para vocês, eu acredito em projeto reencarnatório, porque quando a gente projeta a nossa vida, a gente faz um projeto, fica tudo muito mais fácil. Mas quando a gente não faz um projeto, tem tudo para dar errado. Quando a gente não faz um projeto de vida, é como se a gente fosse um papel ao vento, né? Aonde o vento mandar, a gente vai ir. Por isso que eu acredito no projeto reencarnatório. E nesse projeto reencarnatório, a gente tem a nossa missão, né? E nesse projeto reencarnatório está lá escrito mediunidade. E todo médium, toda pessoa que é médium ostensivo, que a gente vai falar disso num outro vídeo, que médium ostensivo ele é muito médium, ele é médium demais, ele é um médium que está toda hora passando mal, é um médium que o humor dele oscila a todo momento, a todo instante. Ele pediu essa mediunidade para que ele não se perdesse aqui nesse mundo físico. Só que a gente precisa entender hoje, que é o tema da aula. Na verdade, eu não sei se eu digo aula, mas mais um compartilhar, que é a missão. A gente precisa entender uma coisa. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. A gente não está aqui a passeio. A gente não está aqui só para trabalhar, ganhar dinheiro, buscar os filhos na escola, viver, procriar. Não é só isso. E a nossa missão, no meu entendimento, ela se divide em duas partes. A primeira parte da missão é para com a gente mesmo. Ou seja, a gente possa se melhorar. Ou seja, se tornar uma pessoa melhor. A primeira parte da missão é essa, se tornar uma pessoa melhor. E a gente só consegue se tornar uma pessoa melhor quando a gente começa a estudar a nós mesmos. E nesse estudo de nós mesmos, uma das coisas que eu vejo que está errado assim, em estudos mediúnicos, é que se fala de mediunidade, dos tipos de mediunidade, a gente vai falar, mas primeiro nós vamos trabalhar o autoconhecimento aqui, tá? Porque eles falam de mediunidade de corporação, clarividência, médium instintivo, médium intuitivo, médium esponja, mas sobre o equilíbrio do médium. Isso é o mais importante, o médium saber se equilibrar para poder desempenhar a mediunidade dele da melhor forma possível. E uma das coisas que um médium equilibrado ele precisa ter é, em vez dele ficar olhando para os outros, ele ficar cuidando dos outros, cuidar da vida dos outros, ele tem que cuidar da vida dele, cuidar das suas energias, cuidar da sua entidade, da sua mediunidade para se tornar um bom médium. Esse é uma da primeira etapa da missão aqui na Terra. A gente entrar de uma forma e sair de uma outra. Se possível, sair de uma forma melhor do que a gente entrou. Mas para isso a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento muito grande. E muitas vezes olhar para o nosso lado negativo, reconhecê-lo
e procurar transformá-lo. Uma das coisas que eu digo para todos vocês é assim, ó, ninguém é perfeito. Ninguém é ninguém para apontar o dedo, para julgar os outros, para dizer o que é certo, o que é errado. E eu não estou aqui para dizer isso também, tá? Mas a gente só tem que ter o equilíbrio de cuidar de nós. Saber que a gente vai errar muito nessa caminhada espiritual. Você se dá conta, você que está me assistindo, que você está em uma jornada pelo planeta Terra? De que você está em uma jornada pelo plano físico? E com que idade você está hoje? Quantos anos? Você está melhorando como pessoa? A primeira parte da missão é para com você, se tornar uma pessoa boa para você, mas não se tornar uma pessoa boa para mostrar para os outros o quanto você é bom. Se você é bom para mostrar para os outros que você é bom, você está no ego, você está na vaidade. Mas quando você quer se tornar uma pessoa melhor, porque isso te faz bem, e sabe da importância que é fazer o bem e desempenhar a caridade, aí sim. Todas as quartas-feiras, quando eu vou para o Centro Guerreiros da Luz, eu sempre me faço uma pergunta. Tanto na quarta-feira como no sábado, que é o dia de estudos. Eu me pergunto assim, cara, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo lá para aquele centro, para trabalhar, para atender sempre poucas pessoas, no dia que tem o futebol, onde eu poderia estar deitado no sofá. Agora aqui no Brasil, em Caxias do Sul, os meses de maio, junho e julho é um frio danado, podia estar no sofá, embaixo da cobertinha, comendo uma pipoca. Mas por que eu vou lá fazer isso? Eu vou fazer isso para me aparecer, para mostrar para as pessoas o quanto eu sou bondoso, ou eu faço isso porque me faz bem? Porque eu faço isso para aprender que muitas vezes quando eu acho que a minha dor é a maior do mundo, eu vejo que tem pessoas que têm uma dor, estão numa situação mais difícil e mais complicada que a minha. Quando eu vou nos estudos no sábado também eu vou lá para mostrar que eu sou o cara, que eu sei tudo, ou eu vou para compartilhar, para aprender com eles e acima de tudo, ter o contato com pessoas que estão iniciando a caminhada mediúnica e muitas vezes estão cheios de perguntas, cheios de expectativas e um dia eu fui assim. E por um dia ter sido assim, eu tenho que ter calma com eles, porque eu sei como é o processo. Eu só sei de uma coisa, que eu não sei nada e talvez eu vá sair desse mundo sem saber nada. O dia que eu achar que eu sei de alguma coisa, que eu tenho conhecimento de algo, que eu sou detentor de algum conhecimento, eu acredito que nesse momento eu esteja me perdendo. Então a gente precisa entender que a missão de cada médium, espírita, espiritualista, umbandista, budista, eu acredito que é se melhorar como pessoa. A mudança, ela não acontece de uma hora para outra. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com 43 anos, nossa, eu tenho muito que mudar, mas muito que mudar mesmo. Mas pelo menos eu não fico apontando os erros dos outros. Pelo menos uma coisa que eu acho legal, eu não fico falando e nem exaltando o problema dos outros, porque eu sei que eu tenho problemas, que eu tenho defeitos. E são defeitos grandes, gigantes, e talvez eu vá passar uma vida inteira tentando mudá-los e tenho bem a noção de que talvez eu não consiga. Mas eu vou tentar. Eu queria aqui contar uma história, um conto, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que é o conto dos 3 leões que queriam ser rei. Aí tinha 3 leões querendo ser rei. E aí os animais fizeram uma reunião para saber qual dos 3 leões eles iam eleger como o rei da selva. E aí a tartaruga, né, sempre muito sábia, idosa, velha, com mais de 100 anos, ela falou assim, ó, vocês estão vendo aquele monte, vocês vão ter que subir até o topo da montanha. E aquele que subir até o topo da montanha será o nosso rei. E eles mandaram a águia
acompanhar para ver se não ia ter maracutaia, para ver se não ia ter corrupção, para ver se não ia ter lá os políticos. O primeiro leão foi até a metade da montanha e ele não conseguiu mais, ele ficou muito cansado, exaurido e ele desistiu. O segundo leão, ele conseguiu passar um pouco mais da metade da montanha, mas não conseguiu também. E desistiu, exaurido. O terceiro leão foi mais alto do que os outros dois, mas também não conseguiu. Mas o terceiro leão, ele falou assim: montanha, hoje você me venceu. Você já atingiu o seu tamanho máximo, mas eu ainda não. Eu vou me esforçar todos os dias para poder superar esse desafio que é chegar até o teu topo. Muito legal esse conto, porque o que acontece? A gente tem defeitos gigantescos e aquela pessoa que acha que não tem defeito, que ela não tem a humildade de olhar para os seus defeitos, para as suas vaidades, não tem como essa pessoa ser um bom médium. Mas quando a pessoa ela começa a olhar para os seus defeitos e ela percebe que não vai ser fácil mudá-los e ela vai ter que ter uma prática gigantesca, um esforço gigantesco para mudá-los, ela já começa a se tornar uma joia para a espiritualidade. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês. A primeira parte da missão é para com a gente, o nosso melhoramento, a nossa reforma íntima. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se tu quer ser uma pessoa boa para com os outros, você tem que ser boa para consigo. Entendendo os seus defeitos, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus ranços, as suas manias. E tentar transformar isso aí. Na verdade, a palavra certa é transmutação, né? Transformar é o sentido de transformar. Se você olhar no Aurélio ali, pegar a definição da palavra transformar, significa transformar, moldar tudo aquilo que é externo. E você modifica tudo que está fora. E a transmutação é uma coisa que acontece internamente. Então a gente tem que transmutar muita coisa dentro da gente. Então a nossa primeira missão, assim, para nos tornarmos um bom médium, é a gente olhar pra gente, pro nosso lado negro, pro lado podre que a gente tem e começar a fazer uma faxina. E para isso, a tão falada reforma íntima, né, que os irmãos espíritas falam. E o segundo passo da missão é, quando a gente fica bem nessa transformação, nessa caminhada espiritual, e tu percebe que, cara, como aquilo te ajudou, como aquilo mudou a tua vida, mudou a tua forma de pensar, é a gente poder, de alguma forma, doar um pouquinho da gente, dar um pouco de nós para os outros. Eu sempre vou falar assim, o pessoal fala muito de caridade, e eu vou falar mais uma vez dos irmãos espíritas, eles falam assim: fora da caridade não há salvação. Concordo. Porque quando a gente faz caridade, a gente percebe que a maior caridade que existe não é dinheiro, não é dar coisas materiais. A maior caridade que existe é você doar o seu tempo. Porque ninguém tem tempo para nada. A gente está sempre correndo, são 36 horas que a gente quer colocar em 24 horas num dia. Sempre correndo para buscar filho no colégio, levar no colégio, fazer horário, meta, vender. Empresários com preocupação que tem que pagar a folha de pagamento. E a gente não tem tempo para ajudar o nosso próximo. A gente vive uma sociedade que cada vez mais quer que a gente corra. Que a gente cada vez mais esteja na frente de aparelhos celulares, que a gente esteja cada vez mais na frente de televisores, televisão, cada vez mais na internet, e a gente não tem tempo para nada. E a prática da caridade, ela é fantástica. Uma coisa que eu vou falar para vocês, assim, qual que é a lógica de fazer caridade? Qual é a clareza em fazer caridade?
primeiro a gente parte da lei espiritual, a lei de retorno, que tudo aquilo que a gente faz volta pra gente, entende? Então, se tudo aquilo que a gente faz vai voltar pra gente, por que a gente não escolhe fazer coisas boas? Por que a gente não é inteligente? Tá, então peraí, eu vou fazer coisas boas para voltar coisas boas. Então, assim, e outra coisa, quando a gente ajuda as pessoas, a gente começa a ter muito merecimento espiritual. Eu sempre digo assim, ó, quando você desempenha a sua missão, que é para com você, em primeiro lugar, se tornar uma pessoa melhor, você ter valores, você construir bases assim de ser uma pessoa justa, de falar sim o que você tem que falar, mas sempre com justiça, sempre analisar os dois pontos, não entrar nesse mundo de corrupção, traição, né? Hoje a gente percebe que ter amante parece que é uma coisa normal, né? Eu que trato pessoas, assim, é difícil a pessoa que não tem amante que venha falar comigo. Parar de fazer fofoca. A pessoa que está sempre fazendo fofoca, está sempre falando da vida dos outros, você pode perceber, essa pessoa não tem filhos ou tem uma vida muito medíocre. Porque quando uma pessoa tem filhos para interter a cabeça, para cuidar da sua família, ela não tem filhos, então ela fica levando aquela vida assim, está sempre cuidando dos outros. É uma coisa que eu já percebi. E então assim a gente precisa uma das coisas assim que eu digo para vocês, a fofoca, é quando a gente está num círculo de amigos, onde todo mundo começa a falar mal de alguém, você conseguir ficar quieto, você não falar. E muitas vezes vibrar com isso, dizer, ó, eu consegui. Porque é uma conquista interna sua. E aí, o segundo passo da missão espiritual é você doar o seu amor, o seu afeto, doar passes, reiki, jorrei, uma palavra, o atendimento fraterno, fazer vídeos, colocar na internet. Estou tirando um tempo meu aqui para fazer um vídeo sobre mediunidade, a missão. E eu gostaria que vocês entendessem que é muito importante esse trabalho que os centros espíritas fazem, que os centros de Umbanda fazem, que as igrejas evangélicas fazem, que a igreja católica faz, que os templos budistas fazem. É muito importante esse trabalho de caridade, só que ele tem que ter uma base que é o autoconhecimento. E nesse trabalho de missão de caridade, eu sempre me lembro de uma frase de Cícero, que ele fala assim: cuida para que tu seja motivo de soma na vida das pessoas. E eu pergunto para você, você é motivo de soma na vida das pessoas ou de diminuição? Eu quero que você me diga. Então a gente precisa entender isso. Então, assim, quando a gente pratica a caridade, a gente está desenvolvendo a nossa missão aqui na Terra. O homem tem, todo ser humano tem dentro dele esse negócio de caridade, de ajuda, de auxílio. Só que o homem começa a se perder nisso quando ele vive muito pro lado material, ele só pensa nele, eu. E é impressionante quando a gente ajuda uma ou mais pessoas, como a gente ganha muita coisa. A gente não deve fazer pensando em retorno, mas é uma coisa que acontece. Então, pessoal, seja lá qual for o momento da sua vida que você se encontra, caminhos financeiros fechados, problemas particulares, familiares, financeiros, profissionais. Você já pensou em fazer caridade, em começar a se desenvolver? Porque você não pensa que você vai ver esse vídeo, vai entrar num centro espírita e já vai começar a trabalhar. Até eu quero falar uma coisa para vocês. Se você for num centro espírita, uma casa de umbanda, centro esotérico, que tu chegar lá e já te botarem a trabalhar, tem alguma coisa errada ali. Porque o correto é todo aquele que é o buscador, primeiro ele tem que estudar. Ele precisa entender a mediunidade dele, ele precisa acalmar o coração dele, ele tem que se conhecer para depois trabalhar, porque uma pessoa que entra direto num trabalho mediúnico de passe, de desobsessão, ele precisa saber como dar um passe, como se limpar, como não absorver energias que não são dele.
dá um passe numa pessoa que está com obsessor para não comprar uma briga ali. Então tem que haver todo um preparo. Então esse vídeo também ele vem para esclarecer assim, ó, qualquer centro que você vá, que detectarem a sua mediunidade, te colocarem direto trabalhar, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada ali. Lá em Guerreiros da Luz, a gente, seja lá quem for, primeiro ele vai estudar. Porque a gente percebe um equilíbrio, assim, a pessoa vem toda desequilibrada, muitas vezes são aqueles médium fogo de palha que eles não têm a paciência de esperar o tempo para trabalhar. E muitas vezes eles estudam 1 mês, 2 meses, 3 meses e vão embora. E daí naquele momento tu viu que bom que tu não botou trabalhar, porque só daria problema. Então assim, é muito importante você estudar, entender, compreender, ter as suas experiências. E acima de tudo, observe que o lugar que você vai é um lugar de realmente de caridade. Toda casa que ela coloca o dinheiro na frente da caridade, ela é uma casa que ela está prestes a fechar. Perceba se os médiums ou o próprio dirigente está muito no melindre, no ego, na vaidade. Se é um dirigente que ouve os seus médiums. Se é um dirigente que faz questão de aparecer muito, aparecer mais que todo o grupo. Perceba isso e você vai ter muitas respostas. Isso aí, pessoal, 26 minutos, um grande abraço a todos e o próximo vídeo a gente vai falar, a gente recebeu algumas perguntas aqui, a gente já vai colocar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.